senhoras e senhores senadores. Ocupo esta tribuna, senhor presidente, para prestar minhas homenagens à Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Eu que, como médico veterinário, sei da importância, e agora, no final de abril, a Embrapa completou 45 anos de existência. E começo por uma grande reflexão. Costumo dizer que o melhor e mais seguro teste de utilidade e da relevância de qualquer instituição humana reside na resposta a uma simples pergunta: como seria a vida da gente hoje se aquela instituição jamais tivesse existido? Estaria o nosso Brasil em uma situação melhor ou pior? Por exemplo, se o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, ou o Instituto Militar de Engenharia, IME, se o BNDES, a Fiocruz, ou o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, se o SENAI, o SENAC ou o SENAR, ou a Universidade Federal de Viçosa, ou aquela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALG, se a PAI ou a Legião da Boa Vontade, entre tantas outras valorosas organizações, nunca tivessem passado de um sonho de seus idealizadores. Se não houvessem decolado das pranchetas da utopia para ganhar a vida real, transformando para melhor os destinos do país e de milhões de brasileiros. Agora, senhoras e senhores, vamos imaginar o que seria da economia e da sociedade desse nosso Brasil sem a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Quase meio século de contribuições inestimáveis ao agronegócio, à agricultura familiar, à balança comercial, ao meio ambiente, enfim, ao bem-estar de sucessivas gerações no campo e também nas cidades. A história nos indica claramente que sem a Embrapa, a sua vasta equipe de cientistas, pesquisadores, tecnólogos, técnicos e demais colaboradores, distribuídos por 42 unidades presentes em todos os biomas brasileiros, o nosso país dificilmente, jamais teria transitado da monocultura do café para se transformar no maior exportador mundial de soja, açúcar, suco de laranja, carne, frango, aliás, todas as proteínas animais, o café e o segundo maior de milho, além de ocupar sempre entre as 5 primeiras posições na produção de inúmeros outros itens. E aí, no caso do milho, inclusive o Mato Grosso, hoje já está se transformando também no maior produtor de etanol a partir do milho. Porque, senhor presidente, grande parte dessa produção de milho hoje, feita na safrinha no estado de Mato Grosso, praticamente não tinha o que fazer. Só o custo do frete de levar o milho de Mato Grosso para os estados do Nordeste, o custo do frete fica praticamente mais do que o dobro. Por isso, então, a indústria do etanol será não só uma grande solução, porque iremos produzir aquilo que representa a energia limpa, e, com isso, também aumentar a produção, porque com a possibilidade da rotação da agricultura, só nessa área do milho, nós temos também capacidade de mais do que duplicar a produção no estado do Mato Grosso. E aí eu quero dizer, o que seria sem a Embrapa? Teríamos deixado a condição multicelular do povo caranguejeiro eternamente agarrado ao litoral para conquistar os cerrados e integrá-los efetivamente ao espaço da soberania econômica nacional? Ou será que, sem a Embrapa, no espaço de pouco mais de 2 gerações, a nossa soja teria alcançado o mesmo patamar de produtividade da soja dos Estados Unidos ou de outros países? Não creio. Se a nossa safra de grãos no ano passado foi 8 vezes maior do que a registrada em 1972, isto é, passou mais de 30 milhões de toneladas para alcançar 240 milhões. É porque, sem dúvida nenhuma, a Embrapa cumpriu e segue cumprindo o seu papel. Ou seja, a partir de 1972, de 30 milhões de toneladas para
240 milhões de toneladas. Sem a Embrapa, senhoras e senhores, nossa agropecuária permitiria atualmente alimentar 1 bilhão de pessoas, população 5 vezes maior do que a brasileira. Sem a Embrapa, certamente não estaríamos hoje produzindo mais de 60% dos nossos cereais com o auxílio de maquinário moderno e tecnologias apropriadas aos solos e, ao mesmo tempo, reduzindo o consumo de fertilizantes químicos e economizando combustível, o que resulta numa drástica diminuição das emissões de carbono. E, é claro, toda essa tecnologia industrial que é usada no Brasil se deu exatamente porque tínhamos uma produção forte, incrementando, inclusive, a indústria e as pesquisas industriais feitas no Brasil. E tudo isso, minhas senhoras e meus senhores, com a agricultura ocupando apenas 10% do total de um imenso território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Tudo isso com o Brasil se mantendo no primeiro lugar mundial em termos de área de matas preservadas, mais do que o dobro da média de todo o planeta. A Rússia, por exemplo, que eu fui lá há pouco tempo atrás, tem o dobro do tamanho do nosso país, mas nós temos mais floresta do que a Rússia e também mais do que o dobro de floresta dos Estados Unidos e do Canadá somados. Para destacar um pouco do que tudo isso representa, senhor presidente, no meu estado, Mato Grosso, costumo dizer que realizou um casamento feliz entre o povo trabalhador e as pesquisas, fato que nos dá a condição de produzir sozinho, tudo que o Brasil produz atualmente. Sozinho, só a região do Araguaia é capaz de produzir tudo o que Mato Grosso produz atualmente, na condição de maior produtor de grãos do país e ainda de produtos da cadeia animal. Isso tudo, quero aqui repetir, sem derrubar nenhuma árvore sequer. Mas, meus senhores e minhas senhoras, a única batalha agroambiental que o Brasil ainda não conseguiu vencer foi a da informação e a da comunicação pelo mundo afora. Poderosos lobbies ligados aos interesses dos nossos concorrentes propagam mentiras à torta e à direita, acusando o Brasil da devastação que eles mesmos praticaram ao longo de séculos nos seus respectivos territórios. Infelizmente, essas campanhas falaciosas prosperaram aqui e no exterior, sobre os aplausos do agronegócio, mas lá dos países ricos, incapazes de tolerar a competitividade sustentável da agropecuária nacional. Porém, sejamos justos, não cabe à Embrapa sozinha travar essa luta contra a desinformação. Este é um dever de todos nós, que detemos alguma parcela de responsabilidade pública pelos destinos do Brasil, governantes, políticos, setores socioeconômicos e suas entidades representativas, profissionais e empresariais da comunicação e líderes de opinião na sociedade brasileira em geral. Todos têm, senhor presidente, que assumir essa parcela de responsabilidade, isto é, de combater esses malfeitos contra a nossa economia, conclamando-os a essa cruzada pelo bem do nosso país. Aproveito... Senhor senador. Pois não. Queria chamar a atenção dos nossos parlamentares, nossos senadores e senadoras, que está presente na galeria os estudantes do ensino médio do Colégio Liceu, é isso? Liceu de Artes e Ofício de São Paulo. Vocês estão assistindo aqui uma sessão não deliberativa. O que significa isso? Que não há votação hoje. É apenas uma sessão de debates. Por isso, vários parlamentares que estão aqui é porque se inscreveram antes para fazer o debate que eles trazem para o plenário da Casa. No caso, está falando aqui o nosso senador Wellington Fagundes, que é do PR do Mato Grosso, mas está presente aqui senadora Regina, do Piauí, PT do Piauí, senadora Ana Amélia, PP do Rio Grande do Sul, o senador José Medeiros, que é do Mato Grosso,
do Podemos. E está presente também o Lindenberg Farias, que é do PT do Rio de Janeiro. Quem está presidindo a sessão é Paulo Rocha, senador do PT do Pará. Sejam todos bem-vindos. Que bom, temos aqui a juventude sedenta exatamente por conhecer a nossa democracia brasileira. Que bom seria que todos os jovens tivessem a oportunidade de estar aqui. Inclusive, quero convidar os jovens também que aqui estão para participar das sessões que são direcionadas à juventude. Os programas que o Congresso Nacional sempre faz no sentido de poder promover exatamente o que é o papel nosso aqui do entrosamento junto à juventude e à população brasileira. Falávamos aqui agora há pouco das pesquisas, que é fundamental a ciência e a tecnologia, principalmente para as futuras gerações. E aí eu aproveito, senhor presidente, para me associar às manifestações recentes do meu companheiro senador Cidinho Santos, ele que tirou licença agora com problema de saúde, mas assumiu o nosso companheiro também do PR, do Bloco Moderador, o senador Rodrigues Palma, um experiente político que já foi várias vezes deputado federal, prefeito da nossa capital e ontem assumiu aqui o Senado da República, já que o titular é o senador Brairo, hoje ministro da Agricultura. E o meu companheiro e amigo, que se licenciou, abriu espaço, então, para a chegada do Rodrigues Palma. E antes de se licenciar, Cidinho denunciou a ameaça da União Europeia de suspender a importação de carne de frango no Brasil. Pois não, senadora Ana Amélia, nossa presidente da Comissão de Agricultura. Fui presidente. Quem foi sempre será. Meu caro senador Wellington Fagundes, eu primeiro cumprimentá-lo pela referência à Embrapa e a força e a importância. Por que nós chegamos a esse patamar? Nos últimos 30 anos, o Brasil aumentou em quase 600% a produção de frangos, não só na criação e industrialização, mas também na exportação. Somos o maior produtor e segundo maior exportador de frangos. E a União Europeia, como Vossa Excelência muito bem está abordando, levantou uma barreira que não é sanitária, e essa barreira é extremamente prejudicial e vai impactar negativamente no acordo comercial Mercosul-União Europeia. Eu penso que, às vezes, a disputa comercial prevalece e as chamadas barreiras não tarifárias entram nesse processo. E essa não pode ser invocada como uma barreira sanitária, porque não é o caso. Então, até porque esse processo que a França levanta começou no ano passado. Se tivesse algum problema sanitário, o que é um problema sanitário? É um problema de qualidade do produto que você está consumindo. Se isso começou lá atrás, e só agora eles estão trazendo isso à tona, tem alguma coisa pouco explicada ou uma intenção muito clara de disputa comercial nesse processo, porque a França é, na Europa, um dos maiores produtores de frangos, também exportadores. Não, nós não podemos aceitar isso. Eu já também me manifestei, como Vossa Excelência também, é inaceitável a atitude da União Europeia, no caso específico do frango, liderado pela França. E, no caso da Embrapa, eu queria também me congratular com Vossa Excelência, porque no dia 24 de maio, esta casa fará uma homenagem aos 45 anos de vida da Embrapa. No dia da celebração, na sede da Embrapa, eu disse que, assim como uma semente, Vossa Excelência, que conhece bem a área da produção agropecuária, assim como uma semente para vicejar e dar frutos, precisa ser semeada em terreno fértil e ser regada, ser bem cuidada, ser fertilizada a terra, uma boa ideia também precisa de um líder para conduzi-la com sucesso. E a ideia da Embrapa nasceu do seu primeiro presidente, o mineiro Eliseu Alves, que é uma figura notável, e eu diria, esse bastão foi passando de mão em mão, sem haver interrupção da atividade, da essência que tem a Embrapa, no papel de ajudar a trazer a tecnologia para a produção cada vez mais moderna e sustentável da produção brasileira da agricultura e pecuária. E encerra com Maurício Lopes, que é o atual presidente. Então, parabéns, senador Wellington Fagundes. Todas as homenagens que nós temos que fazer à Embrapa são merecidas, especialmente o seu
corpo técnico de funcionários, desde o mais singelo, a moça que está lá ajudando a limpeza da sede da Embrapa, ao mais graduado dos pesquisadores, todos têm igual valor do ponto de vista dessa instituição que orgulha muito nós todos brasileiros. Então, parabéns, senador Wellington Fagundes. Eu agradeço imensamente, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, que é muito conhecedora, foi presidente da Comissão de Agricultura, e isso é inaceitável. Não podemos aceitar. Aliás, a primeira luta que o Brasil teve na OMC foi exatamente as barreiras à exportação do nosso algodão. E foi exatamente os produtores de Mato Grosso que se uniram, cotizaram para entrar com uma ação na OMC. E fomos vitoriosos. E essa nós teremos que ser também, porque, como Vossa Excelência colocou, não é sanitária, é única e exclusivamente comercial. Tivemos aí a Operação Carne Fraca. Isso aí, os brasileiros ficaram estarrecidos, mas se provou que o Brasil produz um produto de qualidade. Há poucos meses atrás eu fui no Japão, onde lá, junto com outros companheiros, nós estávamos lá exatamente para abrir o mercado da nossa carne bovina. Somos o maior exportador de frango para o Japão. E o Japão, sem dúvida nenhuma, é um dos países mais exigentes nessa questão das barreiras fitossanitárias. O senador Medeiros gostaria de uma parte, concedo com grande satisfação. Muito obrigado, senador Wellington Fagundes. Vossa Excelência traz ao Brasil um tema extremamente relevante, principalmente quando destaca o papel da Embrapa e a sua competência e cita com justiça outras instituições de notório saber e de produção de conhecimento, como ITA, IME e tantos outros. Mas eu queria fazer esse destaque, senador Wellington, pelo seguinte, lhe parabenizar por ter trazido esse assunto, porque se tem uma coisa que o Brasil precisa é de produzir conhecimentos. Nós, durante a nossa história, tivemos ciclos de desenvolvimentos, ora com açúcar, ora com cacau, ora com o café, mas não temos uma grande tradição da produção no desenvolvimento de tecnologias. E aí, Vossa Excelência traz aqui uma das instituições que é um ponto fora da curva nesse quesito. A Embrapa elevou o Brasil, e aí, no caso, vou destacar o estado de Mato Grosso, o nosso estado, que quando eu cheguei em Mato Grosso, o Cerrado ele só produzia mandioca e tatu. E na verdade, hoje é um celeiro com um dos maiores índices de produtividade no mundo. Isso não foi de uma hora para outra, isso foi ciência pura, ciência na veia, produção de conhecimento. E a gente precisa, o Brasil precisa pegar o exemplo da Embrapa e fazer ele em escala para outros setores. Nós precisamos produzir patentes, nós precisamos produzir conhecimento, porque esse é perene, esse está imune aos ciclos, às idas e vindas dos ciclos econômicos, porque conhecimento ele vai produzir riqueza aqui ou em qualquer lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Medeiros, e incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, e aqui até para todos os brasileiros, a juventude que vem nos visitar. Eu gosto sempre de lembrar um fato que ocorreu na década de 50. O Brasil, o costume da base alimentar brasileira era o milho, a broa de milho, enfim. O Brasil não consumia na sua alimentação, o brasileiro, o trigo. E foi exatamente com uma superprodução de trigo que os Estados Unidos naquela época teve. Então, exportou o trigo para o Brasil não tinha o costume, exportou as máquinas de macarrão e conseguiu-se mudar uma geração, mudar o hábito alimentar de uma geração. E até hoje somos importador de trigo porque não temos a capacidade de produzir o trigo necessário para a alimentação da população brasileira. E somos exportador de soja, exportador de milho, exportador de outros produtos que temos uma vocação pelo nosso clima de produção. Aliás, o milho é um dos produtos de valor energético mais alto dentro da produção agropecuária. Então, portanto, isso é muito importante para que a população brasileira esteja atenta. O que é uma barreira comercial? Que ela é muito mais profunda do que uma barreira fitossanitária. Às vezes, por uma barreira sanitária, aproveitam exatamente para poder impedir o nosso avanço, a nossa competitividade mundial.
E aí eu quero, para enaltecer devidamente todas as contribuições da Embrapa, senhor presidente, e dos milhares de homens e mulheres que ontem e hoje, graças ao seu engenho e à sua dedicação, ao seu empenho e à sua dedicação, a transformaram em uma instituição de referência internacional. Precisaríamos de muito mais tempo para que está dizendo. Com uma rica e vasta história baseada no pioneirismo, empreendedorismo, coragem, fé e esperança que fizeram de Mato Grosso a potência número 1 da agropecuária nacional, dedicarei os minutos para um registro em homenagem a 2 de suas unidades, cujo trabalho redunda em amplos benefícios para a agropecuária e a agricultura familiar do meu estado, o estado do Mato Grosso. Primeiro, quero me referir à Embrapa Agrosilvo Pastoril, baseada na cidade de Sinop. É o centro mais moderno da Embrapa no Brasil. Criada agora em 2012, a Embrapa Agrosilvo Pastoril tem sido efetiva em trabalhos de pesquisas, atividades de transferência de tecnologia e assistência técnica, procurando uma integração harmoniosa e produtiva entre lavoura, pecuária e florestas, no contexto dos 3 diferentes biomas que convivem no meu estado. Periodicamente, ela compartilha com a comunidade produtiva e os valiosos dados, informações e conhecimentos que desenvolvem por meio dos eventos conhecidos como Dia do Campo. Agora mesmo, em abril, aconteceu um evento conjunto com a Rede Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, Acrinorte, Unipasto, Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimate, e também do Instituto Mato Grossense de Algodão, o IMAT. E, além disso, a Universidade Federal de Mato Grosso, o FMT, junto com a cooperativa Coopernova, a LC Sementes, Grupo Nadiana e Campo SA, em que foram apresentados resultados inovadores, obtidos em sua maioria experimentalmente pela unidade de Sinop. A outra unidade é a Embrapa Pantanal, que, baseada na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, onde irradia e multiplica generosamente o seu dinamismo pelo território do estado vizinho e irmão. Surgida em 1975, a Embrapa Pantanal vem ao longo dos anos disponibilizando aos produtores, entre outros, o sistema Fazenda Pantaneira Sustentável, ferramenta tecnológica que permite validar e orientar as fazendas do bioma para a sustentabilidade econômica, social e ambiental, ajudando a garantir a riqueza do Pantanal para esta e também para as futuras gerações. Ainda, senhor presidente, no mês passado, pesquisadores da Embrapa estiveram nos municípios de Cáceres, Poconé, Rondonópolis e Cuiabá para ministrar o 2º ciclo de palestras sobre o aprimoramento da pecuária no bioma Pantanal. Nessas e em inúmeras outras oportunidades, assim como mediante publicações de alta qualidade científica e extrema utilidade para quem trabalha no campo, a Embrapa, como um todo, reafirma sua vocação para colaborar com as instituições ligadas ao setor produtivo, sempre em contato com as demandas dos produtores rurais, de modo a pesquisar e desenvolver métodos e técnicas em apoio à produtividade, à qualidade e à competitividade da agropecuária nacional e do Brasil no seu desenvolvimento socioeconômico. Senhor presidente, tenha tolerância, estou aqui terminando. Feitas a referência a essa data, quero dizer que a Embrapa tem papel estratégico no contexto do desenvolvimento da produção. Até porque o agronegócio não se restringe, ao contrário do que muitos pensam, apenas ao grande produtor de grãos e de proteína animal. Hoje, mais de 90% das pesquisas ofertadas à produção estão a cargo da iniciativa privada. E, por isso, acredito que os bons frutos produzidos ao longo do tempo pela Embrapa podem ser estendidos a outros níveis de cadeia de produção. Sobretudo, para essa nova demanda que se aproxima rapidamente com a execução de um dos mais laboriosos projetos de inclusão de famílias no sistema de produção, que chegará através da regularização fundiária, que Vossa Excelência também tanto lutou aqui. Só em Mato Grosso, 70 mil famílias esperam ansiosamente pelo título de propriedade,
o que lhes permitirão acesso ao crédito, logo também as pesquisas para a melhoria da produção e, consequentemente, avançado na qualidade de vida do campo. Estimativas da FAO indicam que até 2050 a produção agropecuária precisará crescer globalmente 70% e quase 100% nos países em desenvolvimento para alimentar a crescente população, excluindo a demanda de biocombustíveis. Assim, os desafios para a Embrapa e os seus parceiros são enormes e exigem um olhar atento para o futuro. Por isso, senhor presidente, finalizando, ao parabenizar a Embrapa pelos seus 45 anos de existência, hipoteco aqui o meu apoio a essa importante empresa, aos seus técnicos, pesquisadores, colaboradores, diretores, enfim, todos envolvidos nos objetivos de seguir avançando no modelo de agricultura e pecuária tropical, genuinamente brasileiro, de forma a persistir, superando as barreiras da produção de alimentos, fibras e energia em todo o nosso país. E falo aqui como médico veterinário que tive também na Embrapa, no campus, principalmente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, grande oportunidade na minha formação profissional e na minha especialização também. Quero agradecer, senhor presidente, a tolerância. Eu penso que o senador Medeiros vai substituí-lo. Vossa Excelência terá a fala agora, mais um. Então, agradeço imensamente a tolerância, me colocando aqui.